Olá, eu sou a professora Priscila Guez e nessa aula nós vamos fazer uma revisão do estudo do sinal da função afim, né? Nós já vimos que a função afim é toda função do tipo ax mais b com a e b reais, a diferente de zero. Bem, se eu quero estudar o sinal da função, de fato eu quero descobrir para que valores de x a função é positiva, é negativa ou é igual a zero. Bem, nós sabemos que a função afim, ela sempre vai ser igual a zero quando o x for igual a menos b sobre a, né? Ela é uma função que possui uma única raiz real. Bem, então o seu gráfico, que é uma reta, só vai intersectar o eixo x uma única vez. Se de fato eu estou interessada em estudar o sinal dessa função, eu estou interessada no comportamento desse gráfico em relação ao eixo x. Bem, nós já sabemos que no eixo x a função vai sempre intersectá-lo quando x é igual a menos b sobre a. Bem, uma vez que essa função é representada sempre por uma reta, ela é ou sempre crescente para todo x real ou decrescente para todo x real. E nós podemos descobrir isso observando o valor do a. O a é o coeficiente angular da reta. Então, nós temos o seguinte: toda vez que o a for positivo, nós temos que a função ela é crescente. Então, ela intersecta o eixo x e menos b sobre a, ela vai ter esse comportamento, né? À medida que o x aumenta, o valor de y a ele relacionado aumenta também. Bem, então a gente pode observar aqui o seguinte, que quando o a é maior que zero, a função f é crescente para todo x real. E aí nós temos o seguinte, a f de x ela é igual a zero se e somente se o x é igual a menos b sobre a. Nós teremos que a f de x é maior que zero se e somente se a representação aqui nos mostra que ela é positiva sempre que o x for maior do que menos b sobre a, né? Porque a reta, a porção da reta está acima do eixo x. Então, se e somente se o x for estritamente maior que menos b sobre a. Consequentemente, a gente pode observar que todo valor de x real menor que menos b sobre a está associado a uma f de x negativa. Então, f de x é menor do que zero se e somente se o x é menor que menos b sobre a. Bem, se a for negativo, nós teremos, então, uma função decrescente, né? A interseção com o eixo x ainda é o menos b sobre a, né? É a raiz, de fato. Então, a minha função, vou fazer em amarelo, vai ter esse comportamento aqui, né? Decrescente. Então, se o a for menor do que zero, nós temos que a função f ela é decrescente para todo x real. Bem,
E a gente pode observar que, novamente, f de x é igual a zero se e somente se o x é igual a menos b sobre a. Agora, o f de x vai ser positivo se e somente se, pelo desenho, nós podemos ver claramente que quando x é menor do que menos b, a função assume valores positivos, né? Então, se e somente se o x for menor do que o menos b sobre a. E a função f de x com a negativo, né? Ela é negativa, assume valores negativos quando x é maior do que menos b sobre a. Então, nós temos f de x menor que zero se e somente se o x for maior que menos b sobre a. Então, no outro quadro, a gente vai estudar o sinal de uma função afim como exemplo. Então, aqui nós queremos estudar os sinais das funções f de x igual a 2x menos 1 e g de x igual a menos 3x mais 2. Vou começar pela função f de x igual a 2x menos 1. Então, observa que essa função ela é igual a zero, né? Sua raiz é x igual a 1 meio. Observa ainda que o valor do a, o coeficiente angular da função f, é igual a 2. Sendo a um valor positivo, nós podemos garantir que a função f ela é crescente para todo x real. Bem, então com esses dados nós podemos fazer um esboço da reta que representa f de x e sua posição relativa ao eixo x, né? Bem, nós sabemos que a interseção com o eixo x acontece na sua raiz, ou seja, quando x é igual a 1 meio, ponto 1 meio, zero, e que se a função ela é crescente, nós teremos essa situação aqui, né? Bem, nós já sabemos que a função f de x é igual a zero se e somente se o x é 1 meio. Através desse esboço, nós conseguimos concluir que a função f de x ela vai ser positiva para todo x que for maior do que 1 meio e, consequentemente, nós observamos que a parte da reta está abaixo do eixo x quando x é menor do que 1 meio, ou seja, a função f de x ela assume valores negativos se e somente se o x for menor do que 1 meio. Então, aqui nós temos o estudo do sinal da função f, né? Igual a zero em 1 meio, positiva toda vez que x é maior do que 1 meio, negativa toda vez que o x é menor do que 1 meio. Bem, falta ainda a função g de x. A função g de x, que é igual a menos 3x mais 2, vai ter a sua raiz
quando o x for igual a 2/3. Essa função g de x tem o coeficiente angular igual a -3. Ou seja, se o coeficiente angular é negativo, nós podemos garantir que a função g ela é decrescente para todo x real. Bem, com isso, nós podemos fazer o esboço do gráfico da função g em relação ao eixo x, né, ao eixo das abscissas. A interseção é no ponto 2/3, 0, quando x é igual a 2/3, e uma vez que ela é decrescente, nós podemos fazer o seguinte esboço, né? Bem, fazendo o estudo do seu sinal, f de x ela é 0, se e somente se o x é igual a 2/3. F de x é maior do que 0, se e somente se, olhando para o esboço, né? Porção da reta acima do eixo x corresponde aos valores de x menores que 2/3. E f de x é negativa. F não, né? G de x. Então, vamos corrigir aqui. G de x é igual a 0 quando x é igual a 2/3. G de x é maior do que 0 quando x é menor do que 2/3. O esboço aqui, ó, nos permite concluir isso. E g de x é menor do que 0 se e somente se o x é maior do que 2/3. E aqui a gente tem o estudo do sinal da função g. E a gente encerra aqui essa aula.